Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto lendo uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e de tudo o que nele é, estamos em Tua presença neste dia, agradecendo, ó Deus, por mais um dia que Tu nos tens dado com saúde. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada por todas as coisas quanto Tu tens feito por nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és Deus, não há ninguém igual a Ti. Tu estás acima de todas as coisas. Grande és Tu, Senhor, digno de todo louvor. Toda adoração é para Ti, Senhor. Não a nós, mas a Ti, Senhor. Deus que está sentado nos céus. Deus que faz tudo aquilo que lhe apraz. Vem abençoar este culto em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, no nome de Jesus, para que todos nós, Pai, estejamos no mesmo espírito de adoração a Ti. Verdadeira adoração, adoração por excelência. Tu mereces, Deus, Tu mereces. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino número 15 dos Cânticos da Alegria. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora
Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A Deus toda a glória ao nosso Deus. Vamos cantar um corinho. A Deus toda a glória. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. A Deus toda a glória.
com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. A Deus toda a glória. A nossa vida pertence a Ti. Tu és o dono da vida e nós somos Teus. Muito obrigada, Jesus. Vamos entoar o hino número 5 dos Cânticos da Alegria. Obrigada, Jesus. Espírito, alma e corpo entrego a Ti, Senhor. Oferta verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois teu eu sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar.
Amém. Com toda a reverência, nós vamos escutar a palavra de Deus. Desejo saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus em mais um momento como este, que nos encontramos ao redor da mesa do Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, e queremos louvar, queremos adorar a Deus, queremos agradecer ao Senhor por este momento. Curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, estamos mais uma vez diante da mesa do Senhor, da Tua mesa, Senhor, para Te agradecer a oportunidade que nos dás de fazermos parte dela. E, Senhor, nestes símbolos do Teu corpo e do Teu sangue, participarmos daquilo que é tão precioso, Senhor, do que Tu fizeste pela Tua igreja, da Tua obediência, do Teu amor que Te levou à cruz do Calvário. Te agradecemos este momento, Senhor, Te agradecemos pela Tua igreja, em todo lugar onde ela estiver, representada por cada membro, Senhor, pelas famílias que se reúnem neste lugar e outro lugar em Teu nome, que a Tua bênção, a Tua graça possa estar sobre cada um. Visita o Teu povo nesta hora, nós assim pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse aos irmãos, é sempre uma oportunidade ímpar nós podermos ainda neste mundo, em obediência àquilo que Jesus falou e Paulo repetiu, e nos reunirmos em lembrança do Seu nome, em lembrança do Seu sacrifício, em lembrança da Sua morte, em lembrança da Sua ressurreição e em lembrança de tudo quanto Ele realizou a nosso favor desta tão preciosa salvação. Por isso, amados irmãos, recebam este momento, onde estiverem, como um privilégio de ainda participarmos nestes símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Estaremos nesta manhã falando, meditando na palavra do Senhor, em algumas passagens que nos levam ao tema até à morte sem distrações. Até à morte sem distrações. E comecemos por abrir a palavra do Senhor no livro de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2 e no verso 8, uma passagem muito conhecida pela igreja. E diz assim a palavra do Senhor: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Sendo obediente, registrem estas palavras, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Estamos falando sobre sem distrações até à morte. E o que levou Jesus à morte não foi o desejo de se sacrificar, foi a vontade de obedecer. Ele não é um mártir. Jesus não é um mártir. Jesus é um ser, é um homem, foi feito homem, como está escrito na palavra de Deus, foi feito homem, humilhou-se, foi feito servo, foi um homem com um grande desejo, impulsionado pelo amor, foi levado em todo o seu viver, e ele mostrou isso ainda muito novo na sua idade. Ele mostrou esse desejo de obedecer. Todos nós nos lembramos quando ele, ainda com 12 anos de idade, ele estava no templo, estava rodeado de doutores, estava ensinando os doutores, estava falando sobre o reino de Deus, estava falando sobre aquilo que era do Pai. E ele foi
encontrado pelos seus pais 3 dias depois, e os pais interrogaram-lhe: tu não sabes que nós estávamos preocupados contigo? E ele respondeu: eu estava fazendo a vontade do Pai, eu estava em obediência à vontade do meu Pai, eu estava tratando das coisas do meu Pai. Esse desejo de obedecer, e eu repito, desejo de obedecer, não desejo de sacrificar, acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, e foi esse desejo de obedecer, a vontade de obedecer, a voluntariedade de obedecer ao Pai, que o levou a ser servo, que o trouxe da glória, que o fez homem e que o levou até à morte de cruz. O deleite de obedecer, o desejo, a vontade de obedecer. Salmo 40, o salmista escreve no Salmo 40 e verso 6, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O verso 7 diz: então eu disse, porque o sacrifício não era ou não estava sendo exigido um sacrifício, não era o sacrifício que estava sendo exigido, era um caminho de obediência, era um caminho de sujeição ao Pai que estava sendo pedido ao Senhor. Era a salvação da humanidade. Não era um sacrifício, era uma obediência. Por isso o salmista disse: então eu disse, verso 7, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, verso 8 do Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Não é deleito-me em sacrificar-me, é deleito-me em fazer a tua vontade, deleito-me em te obedecer, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Esta obediência, este foco na obediência de Jesus, os discípulos sabiam que ele era sério nisto, que Jesus estava muito sério na sua obediência. Os discípulos, os apóstolos, sabiam que nada lhe haveria de remover desse desejo de obedecer. Nós sabemos pela palavra de Deus, sabemos pelo ministério de Jesus, pela sua vida, nós sabemos quantas vezes ele foi tentado em se distrair dessa obediência. Quantas vezes isso aconteceu? Seja pelas forças à sua volta, pelos políticos, pelos religiosos, pelos próprios que estavam à sua volta como apóstolos, como os seus discípulos. Mas chegou um ponto que alguns deles reconheceram que ele não se demoveria dessa obediência. Os apóstolos sabiam disso. E eles... Está escrito no Salmo que acabamos de ler, está escrito como esse desejo de obedecer não é um desejo exterior, não é o desejo de alcançar alguma coisa exterior. O desejo de obedecer vem do coração. E foi isto que nós lemos no Salmo. Porque a tua lei está dentro do meu coração. Os apóstolos, logo após o Pentecostes, quando esta lei que podemos considerar a lei da graça, porque a lei da graça nos chama à obediência de coração. Quando esta lei entrou, quando este Espírito, trazendo este entendimento, entrou nos discípulos, eles mesmos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 29, eles disseram
aos religiosos e aos políticos daquela altura. Eles disseram, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estão dizendo mais importa sacrificar, mais importa dar as nossas vidas, mais importa sermos mártires por Deus. Não, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. A questão nem foi levantada acerca do sacrifício. Não era levantada a questão do sacrifício. Não era medido o sacrifício. O que estava sendo medido, o que estava sendo pensado, a disposição dos apóstolos era obedecer a Deus, tal como eles receberam de Jesus esse exemplo. Obedecer acima de todas as coisas. O Romanos capítulo 12, quando Paulo fala sobre sacrifício, gostaria de fazer um parênteses aqui. Romanos capítulo 12, quando Paulo está falando sobre sacrifício, ele diz logo no verso 1 de Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, e gostaria que sublinhassem esta palavra, que apresenteis, não que sacrifiqueis os vossos corpos. Paulo não está pedindo, tem sido esta palavra, na verdade, interpretada muitas vezes, e tem sido, através desta palavra, muitas vezes levantada a questão do sacrifício, mostrando esse sacrifício, dos sacrifícios antigos, dos sacrifícios mosaicos, dos sacrifícios da lei, e o sacrifício agora, na nova aliança, o sacrifício do nosso corpo. Paulo não está falando disto, Paulo está falando de apresentarmos os nossos corpos. Apresentar o nosso corpo. Primeiro, neste processo, vem a obediência. Nós nos apresentamos a Deus em obediência a Ele. Em obediência para que Ele nos use. Em obediência de uma disponibilidade das nossas vidas para que Ele faça de nós o que Ele deseja fazer. Para que Ele cumpra em nós o seu propósito. Foi essa disposição que o nosso Mestre, por excelência, Jesus, o nosso Salvador, o nosso advogado, foi esta disposição que Ele demonstrou ao Pai, quando Ele desceu, quando Ele se fez servo, quando Ele se fez homem, quando Ele foi até a morte sacrificial da cruz. É esta disposição de apresentar em obediência os nossos corpos, ainda que para isso seja necessário um sacrifício. Glória a Deus. Ainda que para isso seja preciso sacrificar. Eu não penso no sacrifício primeiro. A igreja não pensa no sacrifício primeiro, a igreja reflete na obediência primeiro, na obediência a Ele. Paulo disse, estamos lendo em Romanos, no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Aqui sacrifício é a oferta. É uma oferta dos nossos corpos, das nossas vidas, que está pronto a ser sacrificado. Não é um jogo de palavras isto, não é um jogo de palavras, é uma verdade incontestável que Paulo tirou do exemplo de Jesus Cristo, o exemplo do Mestre. O custoso aqui, nestas palavras de Paulo, o custoso não é o sacrifício. Nós temos o sacrifício como aquilo que custa. Não.
O preço a pagar não é o sacrifício. Há um preço a pagar pela obediência. Não é custoso o sacrifício tanto como é a obediência, porque o apresentar, que Paulo fala aqui, requer um desejo de amor, um desejo que vem pelo amor que temos pelo nosso Senhor, um desejo de obedecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. O amor na obediência. Obedecemos, a igreja obedece ao Senhor, a igreja obedece a sua palavra, a igreja obedece ao seu mandato, porque amamos o Senhor. Sacrificamos, nós obedecemos porque amamos e sacrificamos porque queremos. Eu não estou a dizer porque queremos sacrificar, porque queremos alguma coisa. Sempre o sacrifício tem sido pregado como algo ou como meio ou como a forma de alcançar alguma coisa. Eu repito, nós obedecemos porque amamos. E o sacrifício tem sido pensado muitas vezes acerca do que queremos alcançar. Se tu queres alcançar alguma coisa no reino de Deus, tu tens que obedecer a Deus por amor. Não comeces pelo sacrifício, começa pelo amor. Jesus começou aí. Deus começou no relacionamento conosco. Deus começou pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O dar o seu filho se sacrificar, não era a causa pelo qual ele se deu. Ele se deu porque quis obedecer, motivado pelo amor que ele tem por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso pensar nisto quando estamos perante, ou quando estamos lembrando este sacrifício, o sacrifício que Jesus pagou por causa do seu amor e por causa do seu desejo de obedecer. Davi reconheceu que nenhum sacrifício pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é um coração cheio de gratidão e desejo de obedecer. Ele sabia que para ser grato a Deus, ele precisaria oferecer com gratidão e não com sacrifício. Por isso ele disse em Crônicas, no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, verso 24, o rei Davi disse a Ornã: não antes pelo seu valor a quem a quero comprar. Isto era acerca de um terreno que ele queria comprar, uma propriedade que ele queria comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Atenção outra vez à palavra oferecer. Davi amava a Deus. E ele ofereceria a Deus, no primeiro propósito, ele ofereceria a Deus qualquer coisa, mesmo que lhe custasse alguma coisa. A primeira motivação de Davi era oferecer a Deus, porque ele amava a Deus, ele amava servir a Deus, ele amava o Deus que lhe considerou o homem segundo o seu coração. Quero chamar a atenção aos amados irmãos, mesmo por causa desta atitude, quando nós estamos falando das nossas posições, das nossas atitudes em relação ao nosso Deus. Como é que Ele olha para isso? Como é que Ele vê isso? A nossa gratidão não vem depois de recebermos de Deus. A nossa gratidão não vem pelo facto que Deus fez alguma coisa por nós, mas pelo facto de que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Isso quer dizer
como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Isso quer dizer, quando nós somos capazes de ter um coração grato a Deus, constantemente grato a Deus, não precisando receber alguma coisa dele para lhe dizermos obrigado, Senhor. O nosso coração é constantemente grato a Deus, porque Ele pode fazer, porque o poder está nele, porque o amamos. O nosso coração está sempre grato a Ele. Recebamos ou não, porque a pergunta é, se eu recebo alguma coisa e eu agradeço, mas se eu não recebo, o que é que eu faço na minha relação com Deus? Paulo diz que em 2 Coríntios 5, 7, isso é o que Paulo quer dizer quando ele diz movidos pela fé e não pela vista. Movidos pela fé, o nosso coração, pelo amor que temos a Deus, está constantemente agradecido. Recebamos ou não o que lhe pedimos, o nosso coração está grato a Ele, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é um Deus de poder. Ele faz no passado, Ele faz no presente, Ele fará no futuro. E nós cremos nisso. O nosso coração está grato a isso e nós lhe obedecemos por isso, porque Ele pode fazer. Por isso estamos sempre, diz Paulo no versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 5, por isso mesmo, e estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Hoje o amor de Deus tem sido trocado pelos desejos de ter. O desejo de ter alguma coisa, o desejo de ser cumprido em nós, o que nós queremos, o que nós desejamos, tem sido trocado pelo amor que devemos ao Senhor, o amor que devemos a Ele, que nos leva a obedecê-lo. A aproximação a Deus, o nosso desejo primário de nos aproximarmos dEle, não é porque queremos alguma coisa. Quando nós nos aproximamos de Deus com o desejo primário de querer alguma coisa, já é uma desobediência. E quando o fazemos desta forma, nós vamos ter que sacrificar. A aproximação a Deus, num desejo primário, deve ser de lhe obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Receber de Deus algo vindo de um mero sacrifício não será o desejado por Deus na nossa comunhão com Ele. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel disse assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Samuel está expressando a vontade de Deus. Não podemos esquecer que o que Samuel está dizendo aqui é a vontade de Deus. Jesus sabia disto. Jesus sabia desta vontade de Deus. Jesus sabia qual seria o primário da sua conduta, o que é que deveria estar em primeiro lugar na sua conduta, no seu ministério, na sua vida, o obedecer antes do sacrificar. Deixem dizer, amados irmãos, perante esta mesa do Senhor e tudo aquilo que ela representa para nós hoje, era este com certeza o sentimento de Paulo, quando ele lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entrego, o que também vos dou. Ele não recebeu do Senhor palavras,
somente. Ele recebeu do Senhor um exemplo de vida. Ele não recebeu de Deus um mandato. Ele recebeu do Senhor uma prática. Ele recebeu do Senhor um exemplo para ser feito. E ele, quando olhou para o sacrifício do Senhor, Paulo, quando ele olhou para esse ministério maravilhoso, e Paulo foi o apóstolo a quem esse ministério foi revelado de uma forma muito singular. Ele percebeu esse ministério, ele percebeu aonde Jesus, ao ponto em que Jesus foi no querer obedecer ao seu Pai. E é isto que Paulo passa para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse Samuel. O sacrifício foi percebido assim por Paulo, que o sacrifício que vem da obediência é um privilégio. Então, amada igreja, não pensemos primeiro em sacrificar, pensemos primeiro em obedecer ao Senhor. Quando nós percebemos que o sacrifício que vem pela obediência é um privilégio, nós percebemos que ele não precisa ser aplaudido. Não devemos ser aplaudidos pelo sacrifício que fazemos. Quando a nossa obediência requer sacrifício, não há aplauso, não há o bater de palmas, o bater nas costas e dizer muito bem. Não. O sacrifício nunca deve ser a causa da obediência, mas o resultado dela. Se tiver que haver sacrifício por querer obedecer, já não é mais sacrifício, é privilégio. Eu não sacrifico para provar a minha obediência. Eu obedeço, mesmo que seja necessário sacrificar. Este era o sentimento de Jesus. Era o sentimento dos apóstolos. Foi isso que o apóstolo Paulo passou nas suas epístolas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos mártires, nós somos adoradores. Nós não viemos à presença de Deus para sofrer. Nós viemos à presença de Deus, nós buscamos a Deus ainda que soframos. É completamente diferente. E esta é uma atitude que a igreja precisa ter hoje, quando somos levados a desobedecer, muitas vezes porque temos medo, temos receio. Não temos receio de sacrifício, nós temos receio de obedecer, mas falamos de uma outra maneira. Nós estamos fugindo da obediência e Deus quer que obedeçamos, ainda que precisemos sacrificar. Deus é maravilhoso, é nos fazer entender isso no nosso coração, no nosso espírito. Glória ao nome do Senhor. Nós não somos, eu repito, nós não somos mártires, nós somos adoradores. Nós chegamos à presença de Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que temos o privilégio de sofrer. Glória a Deus. Essa é a grande diferença entre um adorador e um mártir. O mártir sacrifica-se para provar que ama. O mártir sacrifica-se para provar que ama. Jesus não passou por seu sacrifício para nos provar a nós que nos amava. Não. Ele simplesmente nos amou. Ele caminhou o caminho que era necessário do amor. O sacrifício veio porque lhe queriam impedir de obedecer. O sacrifício veio porque lhe queriam impedir de manifestar o seu amor. E essa é a razão pela qual nós lutamos.
Nós combatemos o bom combate. Paulo, quando diz eu combati o bom combate, o combate de Paulo não tinha nada a ver com lutas com o diabo. O combate de Paulo tinha a ver com subjugar o seu corpo, com levar a sua vontade à obediência a Deus. Levar o que Deus implantou nele, o amor profundo de realizar a sua obra. Foi isso que Paulo falou do bom combate. Por isso é bom, não é mau combate, é um bom combate. É uma carreira maravilhosa que Deus tem preparado para a sua igreja. É uma peregrinação maravilhosa. A peregrinação motivada pelo amor que nos leva à obediência ao Senhor. Sacrifício nem é falado nisso, nem é falado. O sacrifício não é falado. Tu saberás o momento em que terás que sacrificar, o momento em que na realização do propósito de Deus na tua vida, tu terás que passar por sacrifícios, por coisas difíceis. Tu saberás isso e tu levarás esse sacrifício, como já dissemos, como um grande privilégio de poder continuar em obediência, de continuar a fazer a vontade, a realizar a vontade de Deus. Glória a Deus. Se com esta atitude nós devemos ser capazes, nesta atitude devemos ser capazes de adorar a Deus, sem querer demonstrar aquilo que nós fazemos, sem precisar que alguém nos aplauda. A adoração não pode ser, como eu já disse, não pode ser aplaudida. Pregar o Evangelho não pode ser aplaudido. O louvor não deve ser aplaudido. Louvar a Deus, entoar hinos de louvor ao Senhor, pregar o Evangelho, não precisa de aplauso. Fazemo-lo porque amamos, fazemo-lo porque obedecemos ao Senhor. O aplauso, o galardão, a recompensa, nós receberemos no momento certo daquele que nos comissionou, daquele que nos mandou, daquele que nos chamou para obedecê-lo, para fazê-lo. Devemos fazê-lo com honestidade, devemos fazê-lo com amor, devemos cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas com o desejo de obedecê-lo, de o amar. Tudo o que nós fazemos em seu nome, tudo o que nós fazemos em obediência a Ele, nós receberemos recompensa. Um dia na glória receberemos a nossa recompensa. E quando Ele nos quer recompensar na terra, o aplauso do Senhor aqui muitas vezes não é o que nós pensamos. Quando Deus nos aplaude ainda aqui, quando recebemos uma recompensa de Deus ainda aqui, nós perceberemos que isso vem dele e não dos homens. Eu queria ler em Lucas capítulo 14, verso 14, estou quase a terminar. E serás bem-aventurado, disse Jesus, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar. Eu estava lendo esta passagem e eu pensei, o que é que Jesus está querendo dizer que eles não têm com que te recompensar? Eu creio que o que Jesus está querendo dizer é que ninguém consegue dimensionar para recompensar o que tu fazes para Deus. Ninguém. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum valor, nenhum dólar, nenhum metical, nenhum bem material é capaz de recompensar o mínimo do que nós fazemos para Deus, na sua vontade, no seu propósito para as nossas vidas, na obediência por amor a Ele. Nada, ninguém pode recompensar isso, só Ele pode recompensar. Por isso Ele disse, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar,
mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Por vezes é difícil esperar isso. Por vezes é preciso muita paciência para nós fazermos coisas bem feitas, coisas que as pessoas gostam. É muito difícil sair desse palco sem receber aplauso. É muito difícil sair desse palco, eu repito, sem receber aplauso. Eu fiz agora, eu quero o aplauso agora. Eu fiz agora, eu quero recompensa agora. Deus está a dizer: ninguém te consegue recompensar quando tu fazes algo em obediência ao mandato de Deus, mas Ele te recompensará na ressurreição. Jesus sabia isto, louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos aprenderam esta lição. Jesus foi aquele homem que não queria aplausos. Ele disse para Pedro, quando estava pronto para ir à cruz do Calvário, quando estava pronto para obedecer: Pedro, é como se Jesus dissesse: Pedro, não quero que tu entendas o que eu estou a fazer. É difícil tu entenderes isso. É muito difícil. Não, é impossível humanamente pensar, raciocinar o que eu quero fazer. Tu não podes entender isso. Por isso Jesus, quando Pedro quer impedir que ele obedeça, Pedro pensou no sacrifício. Pedro pensou que Jerusalém era sacrifício. Pedro pensou que Jerusalém era morte. Pedro pensou que Jerusalém para o mestre era o término da sua vida, que ele iria para passar mal, para passar sacrifício. Era este o pensamento de Pedro quando ele chegou e disse para Jesus: não, tu não vais a Jerusalém, tu não podes sofrer, tu não podes morrer. Jesus estava na obediência. Custa, amada igreja, custa nós entendermos isso. Jesus estava focalizado na obediência e ele tinha prazer na obediência. Jesus queria sacrificar? Não. Jesus tinha prazer no sacrifício? Não. Jesus tinha prazer em verter sangue, em passar por chicotadas, por vitupério? Não. O prazer dele estava na obediência. A proteção que Pedro queria dar a Jesus era protegê-lo do sacrifício. Por isso Jesus disse: para trás de mim, Satanás, escutem, para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes, tu não compreendes. Eu tenho uma versão aqui que diz assim: saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra. Esse você já não é Satanás. Satanás era o reflexo, Satanás estava refletido na atitude de Pedro. Jesus, quando fala saia da minha frente, Satanás, ele está falando desse reflexo de Satanás no que Pedro estava dizendo. Porque logo Jesus está falando com Pedro: você é uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano. Está a falar para Pedro: tu estás pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Deus está falando com Pedro, Deus está falando conosco aqui. Com certeza faríamos o mesmo quando o nosso caminhar não é um caminhar com entendimento, quando nós não estamos a perceber nem o que ele fez, porque quando
não entendemos este propósito de Deus na obediência, nós não estamos a entender o que é que Jesus fez. Não é uma questão de sermos capazes de fazer ou não, é que, em primeiro lugar, nós estamos a entender o que Jesus fez, como Ele fez, com o propósito com que fez. Mateus 16, 23 diz: Ele, porém, voltando-se para Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, que tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Tu estás a evitar que eu sacrifique. Eu estou indo para obedecer. É diferente, não é? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu disse que estou para terminar e quero mesmo conseguir terminar aqui este pensamento. Foi sempre assim, eu repito, foi sempre assim que Jesus foi encontrado. Sempre. Eu disse desde os 12 anos de idade no templo até estar pendurado na cruz, até as últimas palavras que ele disse na cruz, desde o seu nascimento até a última palavra na cruz. Foi assim que Jesus sempre foi encontrado, sempre foi encontrado, envolvido a fazer a vontade do Pai, envolvido em pura obediência, nunca preocupado em sacrifícios, nunca pondo o sacrifício como a causa do que ele queria fazer, nunca, mas sempre envolvido em obedecer ao Pai. Eu estive analisando várias versões da Bíblia, mais de 6 versões da Bíblia, em que Jesus alguma vez foi ter com o diabo, para sofrer com o diabo, porque ninguém vai ter com o diabo e pensa que vai sair bem. Não. Se eu procuro o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ninguém procura o diabo para lutar com ele pensando que vai sair bem ou que não vai sofrer, porque um encontro com o diabo já é para que alguma coisa entre o matar, o roubar e o destruir aconteça. E temos usado muitas vezes a palavra em que Jesus vai ao deserto para ser tentado. Eu vi mais de 6 versões da palavra de Deus e eu não vi em nenhum lugar Jesus indo ter com o diabo para lutar com ele. A Bíblia diz: quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Lucas capítulo 4 verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. O diabo apanhou Jesus no deserto. É verdade. O diabo apanhou Jesus no deserto e tentou no deserto. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, não teve fome. Na província dos Gadarenos, mais uma vez, na província dos Gadarenos, Jesus não foi encontro aos endemoniados. Jesus não foi encontro ao diabo para lutar com ele. Não. A Bíblia diz que Jesus diz assim: e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus foi ao outro lado, não para lutar com os demónios. Jesus foi ao outro lado porque tinha propósitos em ir ao outro lado. Os demónios vieram ter com ele. É verdade. É isso que a Bíblia está a dizer. E chegando ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. É maravilhoso perceber que sacrificaremos na obediência. Teremos que sacrificar muitas vezes na obediência, mas queremos obedecer por amor ao Senhor. Queremos fazer a sua vontade por amor ao Senhor, sem distração nenhuma. O caminho de Jesus foi um caminho de obediência. Foi registado isso em Jesus.
na sua vida, na sua forma de viver. Quando Paulo aconselha, mesmo quando Paulo aconselha no capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 35, e digo isto, diz Paulo, para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Não nos distraiamos, amados. Não nos distraiamos nesta caminhada da obediência, nesta caminhada do Senhor. E Deus nos sustentará quando nós resolvemos obedecê-lo. Deus será o nosso sustentador. Que Deus ricamente abençoe a cada amado irmão. Façamos um voto, um propósito de obedecer a Deus, motivados pelo amor que temos por Ele. E Deus glorificará o seu nome nas nossas vidas. E perante esta mesa do Senhor, estamos perante um ato, não um ato de sacrifício, mas um ato de obediência. E vamos, o irmão no lugar onde está, nós leremos uma passagem da palavra de Deus e estaremos tomando os símbolos do corpo e do sangue de Jesus nesta manhã. Mas antes vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo propósito que tens colocado em nosso coração. Até neste ato, Senhor, de tomarmos a ceia nesta manhã, é um ato de obediência. É uma ordenança, Senhor, dada por Ti. E nós queremos fazê-lo de todo o coração. Queremos fazer, Senhor, conforme diz a Tua palavra e examinando-nos a nós mesmos. Que neste exame, Senhor, Tu nos capacites a perceber, a entender o grau da nossa obediência, a qualidade da nossa obediência, Senhor. Ó Deus, que seja esse o desejo primário em nosso coração, amar-te e obedecer-te. Deus, estaremos prontos contigo, consolados pelo Teu Espírito, a passar por qualquer sacrifício. Mas, Senhor, ensina-nos, por amor do Teu nome, diante destes símbolos, ensina-nos a obedecer-te, para a glória do Teu nome. Eu assim peço e Te agradeço. Amém. Amém. Podemos ler a palavra do Senhor no livro de 1 aos Coríntios, no seu capítulo 11. 1 de Coríntios, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 23. Capítulo 11 e verso 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pois eu recebi do Senhor, e ao lermos esta palavra lembremos sempre, eu recebi do Senhor o exemplo de obediência, de amor a Deus. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. O irmão em sua casa, junto com os irmãos, ou sozinho, como estiver, pegue no pão, e eu leio de novo. E havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. Graças te damos, Senhor, pelo Teu corpo quebrado por nós, pelo Teu corpo oferecido, Senhor, em amor e em obediência na cruz do Calvário. Senhor, que na verdade, ao termos consciência de quem somos nós, como Teu povo, como Teus filhos, perante, Senhor, esse ato de obediência e de amor, possamos, Senhor, tomar estes símbolos, Deus, realizando que
Isso foi um exemplo para nós. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz ainda a palavra de Deus, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomar o cálice. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos porque nos deste este momento, neste dia e nesta hora, Senhor, para olharmos, percebermos que o resultado, Senhor, ou nós somos o resultado da Tua obediência, somos o resultado do Teu amor. Deus, nós queremos Te louvar, queremos adorar o Teu nome, Te queremos agradecer, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja e pelo privilégio de sermos Teus filhos. Guarda, Senhor, a Tua igreja em momentos difíceis. Abençoa o Teu povo. Nós oramos, Senhor, para que a Tua glória encha cada lugar, cada vida daquele, Senhor, que neste momento tem participado desta mesa da ceia do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar os amados irmãos, Deus possa abençoar a sua igreja. Amém.